Há uns dias eu estava com alguns amigos meus numa call do Discord, até que um deles puxou o seguinte assunto: o Piccolo não poderia ter filhos e se fundir com eles? Por que ele não fez isso? Ele poderia ficar muito mais forte? E isso gerou uma intriga em mim naquele momento. Eu pensei, ele realmente poderia ter feito isso, então por que ele não fez? Eu comecei a pesquisar, a pensar, a raciocinar, e eu reparei, além de responder ele na hora, eu decidi fazer um vídeo sobre isso, que também algumas pessoas têm dúvidas, por que o Piccolo não teve mais filhos? Então, bora lá. Vamos lá, eu gostaria de, primeiramente, antes de começar a explicar algumas coisas, essa ideia surgiu quando a gente estava discutindo sobre o Piccolo Daimao e sobre seus filhos, o Dran, o Símbolo, o Tamborini e aquele pterodátilo que eu nem lembro o nome e nem faço questão de lembrar. A gente estava discutindo se o Piccolo também conseguiria ter esses filhos e se ele poderia ganhar algum poder absorvendo eles. Tá, parece uma pergunta bem óbvia, mas a gente ficou pensando um pouquinho sobre como isso iria ser ou como isso poderia acontecer. E Dragon Ball gera muitas questões, muitas vezes, meu Deus do céu. Mas eu acho que eu consegui fazer uma boa resposta nesse vídeo. Então fica aí pra poder ver. E no final, se você achar bom, se achar legal, se inscreve, comenta e deixa um comentário. A gente tá quase chegando a 200 inscritos. Então, por favor, obrigado. Para nós podermos decidir qual seria a resposta mais adequada para essa pergunta, a gente primeiramente tem que ver quais são as capacidades dos Namekuseidins, que são duas em especial para essa pergunta, que é a assimilação e a autorreprodução. A assimilação, que é o que eu vou citar primeiro, é a mais simples, a gente viu ela depois, mas é a que mais faz sentido, pelo menos para mim é mais fácil de entender. Basicamente, os Namekuseidins eles conseguem se fundir. Isso é uma vertente especial da fusão/absorção, onde ao invés de você tomar à força os poderes de alguém para si, ou você apenas se fundir perfeitamente com alguém, a assimilação, a pessoa por livre e espontânea vontade passa os poderes dela para você e você ganha algumas coisas novas. Isso significa que você basicamente ganha uma segunda consciência, mais ou menos. É como se tivesse alguma coisinha dentro de você, um sentido. Você tem alguma coisa de especial em você que te faz pensar e ter mais força. Isso é perceptível quando, por exemplo, o Piccolo absorve o Kami-sama. Ele assimila ele e ele fica um pouco mais bonzinho. Ele ganha algumas características novas e algumas habilidades. Isso é a assimilação do Kami-sama, ou seja, foram essas características entregues pelo Kami-sama. Enquanto, quando ele absorve o Nail, ele apenas recebe uma diferença de poder, já que em personalidade eles não eram tão distintos. Então, entendemos primeiramente como é que funciona a assimilação. Agora, vamos entender como que funciona a reprodução própria deles. Geralmente, em espécies comuns, precisam de um macho e de uma fêmea para eles copularem. Assim, vai gerar uma cria, que pode ser tanto de um ovo, ou pode ser literalmente próprio, sai de um ventre e eles cuidam. É assim que existem os ovíparos e mamíferos. Já os Namekuseidins, eles são diferentes. A espécie não possui sexo, ou seja, são praticamente todos de um só gênero, todos de um só sexo, são só homens. Não existem fêmeas. Então, como eles se reproduzem? Eles cospem ovos. São basicamente seres homens ovíparos. Essa é uma descrição que eu consigo pensar aqui, que é meio estranha, mas tudo bem. Basicamente, eles podem cuspir ovos a hora que quiserem, pelo que deu a entender. Eles podem gerar filhos e, a escolha deles, eles podem modificar algumas características desses filhos. Pelo menos é isso que deu para entender. Aparentemente, pelo que a gente consegue ver pelo Piccolo Daimao, se você for um Namekuseidin separado, seus filhos podem ser defeituosos. Ou algo desse tipo, você pode também mudar a aparência deles. Não importa tanto agora. Mas basicamente eles podem ter filhos. E agora vamos entrar na característica especial que eu quero unir aqui. Pelo que nós conseguimos entender aqui, isso seria possível. Vamos analisar também o caso do Samuel e do Pilina. Lá na saga do Torneio do Poder, o Universo 6 demonstra dois Namekuseidins que absorveram todos de seu planeta Namekusei, fazendo assim com que eles tenham um poder gigantesco, correto? Sim, mas agora vamos lá. Primeiramente, na assimilação, aparentemente já como uma compatibilidade, ou seja, quanto mais compatível o Namekuseidin, mais poder você vai ganhar. E por que eu quero falar disso? Quando o Piccolo absorve o Nail, assimila ele ganha 5 vezes mais poder, como dito em alguns databooks. Porém, quando ele absorve o Kami-sama,
Aparentemente o aumento de poder dele é pelo menos maior do que 50 vezes, porque ele tinha a mesma força do Goku e dos outros na forma base, e quando ele consegue se fundir com o Kami-sama, ele fica mais forte que o Cell, que era mais 50 vezes. Ou seja, Kami-sama é mais compatível que o Nail, o que significa que a assimilação ela difere de Namekuseidin para Namekuseidin quando eles se assimilam. Então, não é todo Namekuseidin que quando você for assimilar, você vai ganhar bastante poder? Pode ser pouco, pode ser muito. E você é visto no Sanoya no Pilina? Aparentemente, boa parte dos Namekuseidins eram compatíveis com eles. E agora eu quero chegar aqui. É desgastante para um Namekuseidin gerar filhos um pouco. E também não é como se você fosse multiplicar o seu poder. Tu gasta um pouquinho, faz eles porque tu perde energia. Então, vamos lá. Também temos que ver se eles seriam compatíveis, pois isso não é muito bem explicado. É possível que sim, é possível que não. Namekuseidins são diferentes uns do outro. Tipo, se o Piccolo assimilasse o Dendê, eu não acho que seria uma fusão tão boa. Eles não são tão parecidos, ao meu ver, pelo menos. Eu não sei simplesmente dizer com toda a certeza qual seria a resposta mais apropriada sobre essa pergunta, mas a final que eu posso dar e que eu julgo será mais correta é que os Namekuseidins, eles podem sim ter filhos, se fundir com eles e ficarem mais fortes. Porém, além de ser desgastante, a assimilação pode nem ser tão boa. E existem técnicas para desfazer a assimilação. O Vegeta aprendeu isso. Então, mesmo que você fique muito forte, se tu topar com alguém especial, tu já era, meu irmão. Então, aparentemente sim, um Namekusei pode fazer diversos filhos e se fundir com todos eles. Mas, se ele encontrar com alguém que é capaz de desfazer essa assimilação, ele tá fodido. E também eu gostaria de gerar aqui algumas questões. Os Namekuseidins não tem um limite para reprodução, correto? Já que, tipo, eles são basicamente esponjas, nesse sentido. Um Namekuseidin que assimilou outros Namekuseidins geraria uma cria mais forte? Ou ele geraria uma cria que seria uma mescla dos Namekuseidins que lhe formaram? Até porque, tipo, é mais características, não? Ou eu tô brisando muito? Eu não sei dizer. Dragon Ball gera muitas questões, muitas mesmas. O Akira era um gênio em criar as coisas, mas faltava um pouco de explicação. E mesmo se eu criasse, tipo, se eu fosse no lugar dele e pensasse e colocasse alguma explicação, ninguém ficaria tão feliz, porque mesmo que alguém explique como é que funciona algo, às vezes não pode satisfazer a todos. Então, os Namekuseidins são complicados. Mas não deixa de ser a minha segunda raça favorita de Dragon Ball. Eles são muito legais. E você, o que acha disso? Deixa o like, se inscreva e comente. Estamos quase chegando aos 200 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E valeu!